A conversa de redação está começando, tem a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente a sua mensagem de texto com a sua opinião. Não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está falando. Após evento adverso grave, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspende testes da Coronavac no Brasil. Rita Mundim, bom dia para você. Bom dia a todos. Bom, pode ser coincidência, mas pode não ser. O Dória anunciou ontem que no dia 20 de novembro, 120 mil doses da vacina chinesa, né, estaria chegando aqui, a tal da Coronavac, em Guarulhos. E ontem, logo depois disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária disse que determinou a interrupção do estudo clínico da vacina. Eu acho a Anvisa um órgão muito sério, por isso que eu acredito em coincidência, porque ela não ia colocar no papel e suspender uma coisa dessa e alegando um evento adverso grave ocorrido no dia 29. E isso fez com que a Anvisa interrompesse esse estudo para avaliar os dados observados e julgar sobre o risco-benefício da continuidade do estudo dessa vacina. Eu acho que a gente tem que esperar o desenrolar dos fatos, né? O Butantan se disse surpreendido pela decisão de suspensão de estudos da Coronavac pela Anvisa. Espero que a gente não esteja diante de uma politização novamente do vírus, porque quem perde com isso, é claro, é a sociedade brasileira. E aí, Júnior, desanima ou é um procedimento normal a suspensão dos testes, como ocorreu de outra vez também, né? Pois é. Não aqui no Brasil. Bom dia mais uma vez. Bom dia para você, para Eduardo, para Rita, para o ouvinte do Conversa de Redação. O Eustáquio, das outras duas vezes que isso aconteceu, tanto na paralisação da vacina de Oxford com uma paralisação da Johnson & Johnson, eu falei a mesma coisa aqui e eu vou repetir o que eu disse, né? Para mim é uma ótima notícia quando a gente vê um teste paralisado para se investigar se aquele evento adverso, seja ele qual for, grave, foi ou não foi provocado pela vacina. Se a Anvisa paralisou os testes, algo precisa ser investigado. O Butantan diz que não tem nada a ver. Mas a Anvisa, que é esse último órgão, essa última instância para liberar a vacina para a população, que é esse órgão que atesta a segurança, a eficácia, enfim, da doença, eu vejo com a maior naturalidade possível, né? Já havia acontecido com as outras duas vacinas, agora aconteceu com a Coronavac e vida que segue. O único problema que eu vi nessa história toda foi o Instituto Butantan ficar sabendo pela imprensa da paralisação, né? No mínimo, falta comunicação entre o Instituto Butantan e a Anvisa. E essa falta de comunicação me preocupa um pouquinho. É a única coisa que me preocupa. Paralisação dos testes, para mim, é ótima notícia e mostra que os dados estão sendo analisados com seriedade. Aqui pelo WhatsApp, Eduardo, o Leôncio Simões, direto dos Estados Unidos, fala o seguinte: uma vacina demora muitos anos para ficar pronta. Tem que investigar mesmo. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Leôncio, você tirou daqui, ó. Ô Leôncio, é sabido que todo grande sucesso é antecedido por muitos fracassos. Nós estamos falando de ciência, de experimentação, de pesquisa. É um processo. Vacina normalmente, dizem, se constrói, se produz, se chega a uma vacina com 10, 15 anos. Mas nós temos pressa. Então, a exemplo, já disseram os colegas aí, eu acho absolutamente natural e bom que seja assim. E para não ficar só no lado obscuro também não, o lado triste de ontem para hoje, vamos ficar no alegre, porque no mesmo tempo em que isso era anunciado no Brasil, a Pfizer, outro grande laboratório, anunciava que a vacina dela está comprovadamente 90% segura e eficaz, o que é uma ótima notícia. Eu peço desculpa aos ouvintes mais conservadores, mais sérios do Conversa de Geração, porque eu não aguento. Se eu não puser essa para fora agora, eu não vivo hoje. A Pfizer anunciou isso ontem à noite, 10 minutos depois já estava no meu zap a seguinte filosofia: se a Pfizer é o mesmo laboratório
que inventou e que vende o Viagra, com certeza nós podemos confiar na vacina, porque quem ressuscita os mortos seguramente cura os vivos. Grande Eduardo Costa. Com o preço da carne nas alturas, famílias em extrema pobreza relatam como estão sobrevivendo à alta dos alimentos, Júnior Moreira. Pois é, Eustáquio, a opção é essa mesmo, né? Substituir, e pela matéria que a Alessandra trouxe pra gente, mostra exatamente isso, né? As pessoas pesquisando, que eu acho que é o primeiro passo, e o Feliciano Abreu sempre fala com a gente, né? Quando ele traz uma pesquisa aqui, gente, pesquise, porque apesar de ter subido, as variações são grandes também, né? De açougue para açougue, então não compre só naquele que você está acostumado, não. Talvez uma voltinha aí, quando você já passando perto de algum açougue, de algum sacolão, você consegue comprar com um preço um pouco mais acessível. O que me traz preocupação é a perspectiva, né? Tanto Feliciano Abreu, conversava com ele hoje cedo no Café com Notícia, quanto especialista ouvido que a Alessandra escutou e trouxe na reportagem, os dois falam a mesma coisa. Não há perspectiva de queda no preço, né? A demanda lá fora está muito grande, a demanda aqui no Brasil também ficou um pouco mais acelerada por causa do auxílio emergencial, enfim, do dinheiro no bolso de todo mundo. E se não tiver demanda aqui, se as pessoas pararem de comprar aqui porque o preço está muito alto, eles vão vender lá para fora, ainda mais com o dólar do preço que tá. Então a perspectiva não é boa, não. É bom a gente começar a se acostumar com a substituição, talvez a carne de frango, que apesar de ter subido também é a melhor opção, né? Quando você coloca preço a preço com as outras carnes, e procurar um ovinho, um omelete, porque a perspectiva, repito, dos especialistas não é boa, e a gente já vem falando isso aqui há algum tempo, né? Ô Eduardo, é difícil de imaginar como que as pessoas sobrevivem à alta dos alimentos ganhando tão pouco, né? E tendo que sustentar tanta gente dentro de casa. Eu já falei que o único mercado que eu entendo é o mercado central. Mercado central. Esse outro mercado eu não entendo. É porque o frango come milho, o porco come ração, que é feita com milho, com a soja. Isso tem doido. Então, como não tem outro caminho, o negócio é ir no ovo até as vésperas do Natal, né? O zoiudo é bom também. Frito, misturado, é sempre gostoso. Mexido, cozido. Vamos segurar no cozido, no mexido ou no frito, no zoiudo. 30 é 10, diz o carro que passa na rua vendendo. 30 é 10. E quando for véspera do Natal, aí não. Aí é um perdeu sim e uma gelada, custe o que custar, tá? Aqui pelo WhatsApp, uma ouvinte não se identificou, tá dizendo que a solução é comer língua de boi boa e barata. Ô Rita Mundim, como é possível você, como economista, sobreviver num país com tanta crise nesse momento? Bom, o grupo Alimentos e Bebidas, vamos, destacar aí alimentos em especial, toda a cadeia da soja, toda a cadeia do milho e, é claro, a carne é a proteína animal que é gerada a partir da ingestão de soja e milho pelos animais para gerar a proteína animal. Então isso tudo está sendo muito impactado nos últimos meses em função da alta do dólar em relação ao real e da alta dessas commodities em dólar. Então são duas altas fenomenais, e a alta dessas commodities em dólar está ocorrendo pelo aumento das exportações para a China, em especial, tanto da soja, mas principalmente do milho, dada a febre suína que a China passou. Eu falei isso ontem e vou repetir. E além disso, houve um aumento também muito grande de exportação da própria carne suína para a China. Então, com isso, gente, é aquela questão de mercado. Você aumenta a demanda por determinado produto, até que a oferta seja regularizada, há uma alta de preços, por enquanto localizada, mas essa alta de preços incomoda muito, porque ela vai direto na cesta básica, na alimentação básica das pessoas. Então, o que a gente tem que fazer é uma substituição, uma troca aí de carne, procurar um corte mais barato, e é dessa forma, é assim que a banda toca numa economia de mercado. Mas o governo já está tomando medidas como zerar a alíquota de importação para determinados produtos, para que a oferta seja regularizada no mercado interno. Então a gente tem mesmo que esquecer do churrasquinho, fazer um churrasco aí de cenoura, virar um pouco aí de vegetariano nesse período que deve ser passageiro. Então vamos ficar atento aí e buscar sempre
a melhor oferta e o melhor preço, gastar a sola de sapato e dedo no computador, né, no celular, para procurar aonde existem produtos mais baratos ou fazer uma substituição desses produtos. Vou emendar com você de uma vez, Rita Mundim. Falta de imóveis e inflação nas alturas viram motivo de negociação do aluguel. Bom dia a todos. Nós tivemos na semana passada um episódio, né, no Senado, aprovando a autonomia do Banco Central. E essa autonomia foi aprovada com o Banco Central tendo 2 mandatos. O primeiro, o de controlar a inflação, e o segundo, de perseguir o pleno emprego. Mas o mais importante deles é o controle da inflação. Por quê? A gente está vendo aí que a alta de preços, ela corrói e como o poder aquisitivo das famílias. Nesse caso, nós não estamos falando da inflação medida pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é aquela inflação que chega no bolso do consumidor. Mas os aluguéis no Brasil são corrigidos por outro índice, que é o IGPM. E esse índice, ele traz dentro dele 60% de IPA, que é Índice de Preços ao Atacado. A inflação da indústria, ela é medida nesse índice. Por quê? A indústria consome insumo, a indústria consome commodities de uma cadeia produtiva, aonde commodities são processadas e viram produtos. Até a alta do preço das commodities chegar ao consumidor final, existem estoques a serem queimados. E o que acontece com esse IPA? Ele é muito sensível à variação do dólar. Então, se você tem o dólar subindo 40% em relação ao real em um ano, as commodities tiveram um reajuste brutal de preço. E esse reajuste tende a chegar na ponta final. Mas o problema, como eu disse ontem, não foi só esse. Além de ter havido uma alta do dólar em relação à nossa moeda, nós tivemos uma alta de commodities em dólar, em função de um aumento das exportações para a China. E aí eu cito o caso específico da soja e do milho. A soja e o milho são básicos na composição das rações que alimentam os animais para que haja a produção da proteína animal. E é por isso que as carnes foram nesse embalo. Foram as carnes, foram o óleo de soja, né, e o leite, porque a vaca, para produzir leite, tem que comer ração. Então, o que nós estamos vendo nesse momento é uma explosão desse índice de preço ao atacado. E o que o leite, a vaca e o boi e o frango têm a ver com o aluguel? Eles não têm nada a ver com o preço do aluguel em um país em pandemia, mas o índice que reajusta esses contratos está fortemente impactado por esses motivos. Então, que prevaleça o bom senso, porque enquanto você tem um IGPM que deve fechar o ano com uma alta superior a 20%, você tem um país que deve fechar o ano com uma recessão em torno de 4,5%. E recessão é perda generalizada na produção de riqueza. Então, o país está mais pobre, a população está mais pobre e é óbvio, os aluguéis não podem ser reajustados nessa proporção. É uma questão de bom senso. Ô, Júnior, curioso que o preço do aluguel está lá nas alturas, mas tem uma quantidade imensa de estabelecimentos comerciais para alugar. Devia estar mais baixo para as pessoas conseguirem pagar o aluguel, né? Pois é, Eustáquio, esse assunto, os dois temas aí têm uma ligação muito direta, na minha opinião. Tanto o preço dos produtos, como a carne, o arroz, a soja, enfim, isso vai apontando para uma inflação nossa no dia a dia, no supermercado, já real, já acontecendo agora. E o IGPM, ele é composto por grande parte de preços ao atacado, ou seja, o preço ao atacado vai virar daqui a pouco preço ao consumidor final, preço no varejo. E se vai virar preço no varejo e já está tão alto assim o preço no varejo, o nosso futuro de preços na gôndola não deve ser legal não, né? Agora, falando especificamente do aluguel, e eu estou dizendo isso porque o IGPM tem a ver com esse preço no atacado, linkando com o preço que já existe hoje no varejo, com essa inflação que já vem galopando aí, né? E pouca gente está dando atenção. Esse índice que é usado
para reajustar o contrato do aluguel, não tem outra questão a não ser pesquisar, conversar, debater com o dono do imóvel, porque imagine só, num ano de pandemia, se a gente vai pensar num aluguel de uma casa comercial, de um imóvel comercial, num ano de pandemia, que poucos setores ganharam, pouquíssimos setores conseguiram ganhar dinheiro nessa época. Você vai ter um ajuste logo depois de uma pancada dessa de pandemia, um ajuste de 20% num preço fixo, que é o preço do aluguel, muito mais empresas vão fechar. Eu não sei o que pode ser feito, na minha cabeça só vem a questão do bom senso e a questão da negociação, ou seja, o inquilino e o dono do imóvel sentar e falar, olha, eu quero ficar, eu não posso pagar esse aumento todo. Se eu não ficar, será que você vai conseguir outro para alugar aqui, do jeito que a crise está? Então é uma negociação, uma conversa limpa, franca, eu acho que pode resolver essa situação. Mas repito, o mais importante disso tudo do IGPM para mim não é nem a questão do aluguel. O mais importante para mim é apontar para um futuro muito próximo de preços ainda mais altos nos supermercados. E a sua avaliação, Eduardo Costa? Falta de imóveis e inflação nas alturas. Eustáquio, repita aí, porque o grande público da Itatiaia gostaria de saber quantos anos o senhor tem? 42. O senhor está na melhor forma física, intelectual e profissional, âncora do Jornal da Itatiaia, então é natural que o senhor se preocupe com o futuro. Sim. Que o senhor guarde um trocadinho aí todo mês, fazendo um esforço daqui e dali, e que o senhor pense no investimento. Colocar em banco é um perigo, que tá seguro, sei lá, dólar, sei lá. Aí o senhor compra um lotezinho com muita luta, constrói uma lojinha lá para alugar, fala aqui que vai estar, aqui que eu vou botar o meu pé quando eu tiver com 70, 80, 90 e já não for mais um âncora do Jornal da Itatiaia, eu preciso comer, comprar remédio. Aí o senhor vai lá e constrói a sua lojinha e aluga. O aluguel comercial é mais animador do que o residencial por uma série, todo mundo sabe disso. Aí o tempo passa e chega a hora que o senhor precisa do seu aluguel. Aí o senhor vai comprar a carne de boi, ela está mais cara, 30%, porque é a China. O senhor vai comprar o porco, é China. O senhor vai comprar o pãozinho, não, porque o dólar subiu, porque o trigo aumentou, porque tudo e tudo. E aí você fala, e vai tudo aumentando, 20, 30, 40. Aí na hora que chega a subir 10% do seu aluguel, vem o Júnior, que está sendo sensato, vem a Rita, que está sendo sensata, e fala assim, o jeito é negociar, porque é mesmo. Você fala assim, mas peraí, o lucro da grande mineradora que está exportando não diminui. O lucro do banco que aluga a sua loja não diminuiu. Diminuiu, mas continua nas alturas. O grande produtor de soja, de milho, exportador, está vivendo um melhor aumento. Então, por que vai sobrar para o senhor, seu Eustáquio? Nada. Mas vai ter que sobrar. Eles não estão errados. Mas eu vou te falar uma coisa. O mundo, Eustáquio, é feito... impressionante. O mundo, por isso que eu gosto do título do livro. O livro todo é muito bom, mas o título do livro da Carla Madeira, aquela grande publicitária, tudo é rio. O mundo é um rio que corre só por maços. Ô Eduardo, e o zoológico de Belo Horizonte? Alta procura por agendamento de visitas no primeiro mês de reabertura. Tem gente que está tentando conseguir a entrada e mesmo assim não está conseguindo, não. Francamente, gente, vamos dar uma maciada nessa situação. O prefeito escuta a nossa conversa de redação. Ô prefeito, faz um favor, aquele Sérgio, salvo engano, é Sérgio, né, Júnior, o nome do presidente da fundação? Augusto, né, não, Eduardo? Eu acho que é Sérgio. Eu não sei. Mas qual era o Google pra mim aqui? O Google é uma Neste momento, Eduardo. Enquanto eu falo, o presidente da fundação e o prefeito, vamos liberar mal o cadiquim, gente, as crianças em casa, sem perspectiva de todas as aulas, passear. O zoológico é uma benção, um lugar maravilhoso. O Chico Maia, que é ouvinte atento, já passou aqui, é Guto. Ô Guto, estuda isso aí, vê se você consegue. É Sérgio Augusto Guto. Se você puder, amigo, hoje é quarta, hoje é terça. Isso. Até lá para quinta-feira, não sei que vai aumentar o número de agendamento. Está com fila para ir no zoológico, não é bom não. Eu sei dos cuidados que a gente tem que tomar, mas não custa. Esse Guto, outro dia eu falei aqui, eu reclamei que esses sprinters, né, que são colocados aí, que deviam ser colocados no rola-bolsa, todas as serras, para quando vier o incêndio, você abrir a torneira e acabar com o incêndio. Eu falei que os do Parque da Mangabeira estavam estragados. O Guto me ligou, no sábado ele falou comigo no chamado, falando que não, que foi consertado, tá tudo funcionando.
Por isso que, graças a Deus, nós não tivemos incêndio esse ano ali nas Mangabeiras. Ô Guto, aumenta lá o número de vagas para o zoológico sem ferir a pandemia, até porque o número de contaminação diminuiu. Quer bugalho aí, Guto? Que todo mundo quer ver a girafa, a onça e o leão. Ô Eduardo, Júnior, na verdade, você acha que está no momento de flexibilizar mais um pouco? Daqui a pouco a gente vai até fazer uma avaliação sobre esse momento de pandemia. Flexibilizar mais um pouco, como defendeu o Eduardo? Pois é, eu acho engraçado que o Eduardo lembrou do primeiro nome, eu lembrei do segundo. Na verdade, todo mundo chama ele pelo apelido, que é Guto, né? Ô Júlio, eu não tenho a menor dúvida de que a sua chegada aí em Itatiaia foi o complemento que eu tanto sonhei. Boa, Eduardo. Mas o Guto é um cara espetacular, né? É bem lembrado pelo Eduardo, competentíssimo, assim, sempre quando a gente precisa dele para trocar uma ideia, conversar. Ele é um pouco arredio em entrevistas, né? Ele é mais tímido, mas é um cara técnico, mas assim, um quadro espetacular da prefeitura. É bom elogiar quando a gente conhece as pessoas e sabe que as pessoas são boas, né? Agora, eu não sei, de verdade, não estudei direito o plano, como foi feito lá para o zoológico, eu não sei qual a metragem, como que eles analisaram, né? Quantas pessoas por metro quadrado, quantas pessoas vão caber ali dentro. Eu acredito que deve ter tido um estudo nesse sentido. De quantas pessoas vão entrar para lá. Agora, o zoológico é um espaço muito amplo, né? É muito grande o zoológico, né? Então, talvez valha... Difícil ter aglomeração. Dificilmente vai ter aglomeração. Acho que alguns espaços, por exemplo, aquele espaço dos macacos ali, dos gorilas, né? Ali é um pouquinho mais apertado, quando tem aquele vidro ali. Então, ali talvez restringir, porque é um lugar mais fechado. Agora, outros espaços mais abertos, que pode ser repensado sim, mas eu acredito que deve ter tido algum estudo ali da quantidade de pessoas por metro quadrado. De qualquer forma, é um ambiente arejado, um ambiente longo. Se a criançada gosta tanto, eu tenho uma preguiça danada de ir no zoológico, mas se a criançada gosta tanto assim, né? Acho que vale a pena olhar e estudar melhor essa situação. Repito mais uma vez, porque o ambiente é muito arejado e muito amplo, né? Por falar em flexibilização, Júnior Moreira, aglomeração, você acha que, pelos números aí, pelo que os especialistas estão dizendo, o pior já passou da Covid-19? Sim, Eustáquio, eu vejo dessa forma. Eu acho que o pior já passou, os números mostram isso, né? Desde o primeiro dia que eu cheguei no Conversa de Redação para analisar essa questão da pandemia, eu falei, gente, a partir de hoje eu só consigo olhar os dados e tentar fazer uma leitura dos dados, né? E hoje, na hora que você pega os dados, né? O número de infectados é menor, o número de mortes diariamente é menor, a taxa de transmissão, aquela que mostra para quantas pessoas uma pessoa está passando, que na semana passada deu uma pequena acelerada, passando até para 1,2. Ontem essa taxa já caiu para abaixo de 1, que é o ideal. Hoje, a taxa de UTI e também de enfermaria está ali por volta de 30%, ou seja, os dados que são usados ali para formar aquele termômetro para a prefeitura são dados ótimos, muito aceitáveis, super controlados. Os médicos hoje em dia conseguem tratar de uma forma muito mais eficaz a doença. Hoje os médicos sabem o momento de administrar um remédio, o momento de entubar ou não aquela pessoa, enfim, conhecem muito melhor a doença. Então, essa primeira onda, e tomara que a gente não tenha uma segunda onda, não tenha uma segunda onda, essa primeira onda, com certeza, ela já passou e a gente conseguiu passar de uma forma muito tranquila aqui em Minas Gerais. Se você for olhar em questão de perspectiva, você olha que a cidade está toda funcionando novamente. Agora até os eventos já estão funcionando. Então, para mim, não resta dúvida. Eu falei isso tudo para te responder a pergunta de forma objetiva, tá? Para mim, a questão da pandemia, nessa primeira onda, se existir outra, aí é outra discussão. Mas nesse momento, a pandemia já passou, o mais grave dela já passou. Não quer dizer que ela acabou. Então segue com todos aqueles momentos que a gente precisa usar uma máscara, né? Usar o álcool em gel, evitar aglomeração, para que isso não mude, né? De uma hora para outra. Ô Eduardo, você tá mais tranquilo ou tá preocupado ainda? Você acha que o pior já passou da pandemia? Não, eu sou otimista, né? Por tudo isso que o Júnior falou, a primeira onda já passou, e se vier uma segunda, a tendência é que ela venha no outono e inverno, nós já teremos vacina, especialmente para os grupos de risco. Não tenho medo. Acho que nós todos devemos continuar fazendo o dever de casa, nos cuidando, mantendo o distanciamento, usando a máscara. E para aqueles que duvidam, que discordam de mim, de que já estava na hora, inclusive, da gente voltar com torcida para o campo, com o distanciamento e tal, eu respeito quem discorda,
Mas eu sugiro dar uma espiada nas imagens toda vez que o Atlético joga, aquela rua de fogo que os caras fazem ali. Então é o seguinte, vou trocar a rua de fogo. Para com a massa assim. Em vez de rua de fogo, gente, vamos combinar que eles ficam lá dentro, um a cada 3 metros do outro, pronto. 8h59 em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta terça-feira. Apresentação, Kátia Pereira e Eustáquio Ramos. Vem aí o Acirantão. Ótimo dia a todos.